por saber que Jesus Cristo é o meu tesouro. Amém? Quem tem Jesus aí como seu tesouro? Ele é o tesouro que não tem igual. Seu valor não tem igual, né? Vamos então ler a palavra. Graças a Deus. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos achar, diga amém. Diz assim a Bíblia, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora vamos buscar para versículo 4, para a gente entender. Tristemente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E ele, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha, havia certo homem chamado Simão, e ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, inusitando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludiam com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam ser batizados, assim homens ou mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasia os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos,
era concedido o Espírito Santo, né? Ofereceu-lhe dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impor as mãos receba o Espírito. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele por dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade. Roga ao Senhor, talvez que seja perdoado o alimento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Versículo 26. Estou salteando aqui, mas depois eu digo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Amém? Ele se levantou e foi. Eu tenho que trocar os meus óculos. Os óculos estão meio ruim. Tem hora que está me perdendo aqui na leitura, tá? É porque eu fugi do Mobral, não? É porque. Pois é. Mas tem que trocar os óculos, e quando troca os óculos vai remediando, tá certo? Eu quero. Pode sentar, pode sentar. Nossa, que bom. Eu falei com vocês que dia 30 eu fiz 63. Mas eu disse aqui que nós damos um pulo para cima e ficar sentado, né? Então, querido, eu quero cantar o hino. Amém? Vamos cantar o hino. O irmão chora. É o moço da viola. Nós vamos cantar o hino. E depois eu quero dar uma pincelada aqui dentro desse texto e do contexto que nós temos. Vou tentar fechar a mensagem hoje. Eu creio que vai dar. Domingo passado, terminei a mensagem aqui, no tema quando a verdade incomoda o sistema, né? Sistema religioso, sistema político, né? E hoje eu quero falar sobre esse texto que nós temos aqui. Tentar hoje mais um sermão expositivo, fazer menção de alguns versículos que nós temos. 115. Esse é isso mesmo, acho que é. Da harpa. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar, orar, proclamar, eu quero estar assim na linha do Senhor. Você
Jesus diz que o escravo não fica na casa que acima do filho, sim. E pois o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, querido? Eu estou firmado nesta palavra. Não é porque não é porque eu não erro, mas é porque eu creio no poder do sangue de Jesus. Amém? Querido, eu quero nessa noite dar uma pincelada nesse texto que nós lemos, nesse contexto. Tem um ditado que diz que há males que vêm para o bem. Não tem um ditado assim, né? Os mais antigos falavam muito. E eu tenho o costume de dizer que para o crente que é fiel a Deus, serve a Deus de verdade, tudo o que sucede na sua vida é para o bem. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, certas coisas nos acontecem, a gente fica indagando o porquê. E muitas vezes nós obtemos resposta. Porque nós servimos a Deus é pela fé. De modo que não é por aquilo que vimos. Estamos vendo. Nós mandamos por vista e sim por fé. Mas às vezes nos acontecem certas coisas que a gente fica aborrecido, triste com a situação. Mas o tempo, próprio Deus vai me dar uma percepção de que aquilo era necessário. Eu fico imaginando José, menino sério, fiel, obediente ao pai. Um dia ele sai encontrar com seus irmãos, intenção ótima no coração, mas de repente ele é surpreendido com a fúria e a inveja dos seus irmãos. Lança ele no buraco, vende ele vai embora para uma terra estranha, e ali passou por muitos anos um sofrimento terreno, difícil. Eu acredito que ele fez muitas indagações, mas uma coisa era certa: ele tinha uma fé
fé viva em Deus, e não deixamos que aquela tribulação, que aquele mal, ou aquele acontecido, aquela maldade que os seus irmãos fez com ele, amarrasse a sua vida e impedisse ele de continuar crendo que o Deus do seu pai, o Deus de Jacó, iria lhe dar uma saída. Porque todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que para aqueles que amam a Deus, não é para todo mundo, mas para aqueles que amam a Deus de verdade, seja uma enfermidade, por mais difícil que seja uma dificuldade financeira, seja um problema conjugal, seja o que for, seja você chega amanhã ele é mandado embora da empresa, e você fica cabeça baixa, cabeça indagando. Uma coisa é certa: se você é fiel a Deus, Deus certamente tem um propósito, porque nada acontece por acaso na vida do servo e da serva de Deus, por mais trágico que seja. Nada. Tudo tem um propósito de Deus. Pastor, por que você está? Olha, eu fico imaginando José, quem sabe, fazia várias indagações, mas a resposta não via. Orava, quem sabe chorava, e lembrava da maldade dos seus irmãos, e orava a Deus, por que essa situação? Mas o dia que Deus exaltou, e depois de todo o acontecido, que eu não vou ficar mais lendo isso aqui, que você sabe, ele tornou primeiro-ministro, tornou governador de todo o Egito, e o tempo passou, e a fome chegou até Canaã, e os seus irmãos que tinham vendido saíram para buscar alimento, e lá eles deu-se a conhecer que era ele. E quando ele abraça seus irmãos, ele diz: não fica assim não, porque agora eu tenho percepção clara de que isso era plano de Deus, de que essa tribulação que eu passei é um mover de Deus. Deus, na sua essência, Deus, na sua sabedoria, na sua infinita sabedoria, já tinha a ciência do que iria acontecer, e por isso ele fez todo esse processo. Fica assim não precisa ficar assim. Vocês me julgaram e me muraram, vocês fizeram maldade comigo, mas o mal que vocês me fizeram, na verdade Deus transformou em bem. Glória a Deus. Tudo que aconteceu, e está esquecido, rapaz. Eu jogo tudo pro mar do esquecimento, e abraço ele e disse: vai lá agora e busca meu pai, porque vocês vão comer o melhor aqui, vocês vão viver bem comigo aqui. Deus, agora eu entendo que Deus, essa tribulação, esse momento, tudo que eu passei, agora eu vejo que é o propósito de Deus. Então, querido, eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que você está passando, mas eu posso lhe dizer que Deus tem um plano de tudo. Deus sabe tudo. Aí você não tem resposta agora. Eu fico, Paulo, uma certa vez, Paulo falou: olha, o negócio tem um mal que me acompanha, tem algo que me corrói, é um espinho na minha carne, o negócio todo dia me incomoda, e eu vou orar. Ele disse: eu orei, e depois de orar 3 vezes, Jesus me respondeu. Lembra da resposta? Quem lembra? Jesus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não esquenta a cabeça, eu tenho um plano de tudo isso aí. Mesma coisa aconteceu com Jó. Depois de todo aquele momento de tribulação, quando chega lá no final, ele fala para Deus: agora eu sei, agora eu entendo o
porquê de tudo isso. E tem certeza que o Senhor pode tudo e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, querido? Querido, por que eu estou falando isso aqui? Porque o plano do Senhor Jesus Cristo era que a igreja pregasse até os confins da terra. Mas a igreja estava acomodada. E alguma coisa precisava ser feita. E Jesus, como é mestre, sabe tudo, vou dar um jeitinho nisso aí, que esse pessoal vai. Eles receberam o Espírito. Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas não foram para ficar só naquela cidade. Foi em 4 paredes. Receberam o nome de igreja, que quer dizer eclésia, saídos para fora, chamados para fora. Mas eles ficaram dentro do mundinho deles ali. Prega aqui, prega acolá, e etc. Jesus Cristo então permite a tribulação. E de repente crente era arrastado, crente era preso, crente entrava no coro, e de repente Estevão morre. E a igreja então se vira naquela dificuldade. Nós vamos vazar, nós vamos sair de Jerusalém, nós vamos dar o fora. Só ficou os apóstolos. E eles começaram a sair. E aí eles começaram a executar o plano do Senhor Jesus Cristo. A tribulação serviu para eles executar o plano do Senhor Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Querido, toda tribulação que você passou, que você já teve vitória, hoje serve de experiência para você contar. Não é verdade? Fico olhando a foto da minha esposa, aquele cabeção cheio de água, cabeça raspadinha, aquele troço. Eu tenho uma foto, né? De vez em quando eu estou com os meus clientes, eu prego e mostro aqui, ó. Essa aqui é a resposta de oração, né? Que a tribulação, 34 dias, que é a situação difícil. Mas hoje serve de testemunho. Serve de testemunho. A tribulação que Jó passou serve de testemunho para quem? Para nós hoje. Por isso, eu só estou falando realmente de Jó aqui, pastor, porque a tribulação. E Tiago falou, escreveu, disse que a paciência de Jó. E a igreja começou a pregar. E Filipe começou então desceu para Samaria e começou a pregar. E aqui que eu quero entrar, sobre pregar o Evangelho. Ele começou a pregar e começou a anunciar, e as pessoas endemoniadas eram libertas, os coxos andavam, os cegos viam, os paralíticos eram curados. E a primeira coisa que eu quero que vocês enfatizem bem no coração de todos vocês é que eu coloquei aqui: o crente tem que entender que aonde ele chegar, ele deve promover a alegria. Fala, irmão, promover a alegria. Não desgosto. Aonde eu chegar, e isso é uma coisa que agora eu posso falar de mim, que eu já dei para as Minas Gerais afora pregando o Evangelho. Aonde eu cheguei, eu procurei promover a alegria. A pregação do Evangelho deve proporcionar alegria no coração dos ouvintes. Amém, querido? E houve grande alegria na cidade. Primeiro, alegria emocional. Como assim? As pessoas estavam terrivelmente endemoniadas.
dominado pelos espíritos malignos, emoção, mente perturbada, deprimida, depressiva, perturbada, outras malucas, doidas. E de repente, Filipe prega, a pessoa é liberta, e houve alegria na alma, alegria emocional. Outra alegria é a alegria da saúde. O Evangelho pregado com sinceridade faz isso, promove saúde, alegria. A palavra é saúde. Amém, querido? Você chega, vai espalhando o Evangelho, pregando, e chega e começa a pregar, vai na casa, ora, prega. Um dia eu estava saindo, foi com a minha esposa, pregar o Evangelho, peguei a Avenida Santo Dumont, na cidade que eu estava pastoreando, e de repente acabou o asfalto, pegou uma estradinha de terra, eu fui andando, de repente eu olho, tinha uma casinha lá de baixo, e tinha um senhor sentado no sofá, sem camisa, de bermuda, vou entrar ali. Cheguei, comecei a conversar com ele, você quer oração? Eu quero. E ele ficou assim, escorou, assim no portal, eu comecei a orar, e aquele moço começou a tremer, e foi tremendo, e foi suando, pastor, e foi tremendo, e começou a espumar a boca, e começou a berrar, estalava os olhos, eu falei, vai embora que eu vou, sai em nome de Jesus. Pronto, o homem ficou salvo. O homem que estava triste, a alegria entrou no lar dele. O Evangelho da alegria. Amém, querido? Você foi chamado para promover alegria. Nós fomos chamados para promover alegria, para espalhar alegria por essa nova cinta, por esse bairro fora, por essa cidade, aonde você chegar, aonde você mora, você deve promover alegria. Sua vizinha está com problema, chega lá, aconselha, ora, prega a palavra. Seu vizinho está com problema, o negócio está feio lá, chega lá e dá uma palavra, prega, ora, unge com óleo, e Deus certamente vai curar e a alegria vai chegar. É isso, querido. É tão simples. Aleluia. Alegria espiritual. O Evangelho produz alegria. O Evangelho é graça. O Evangelho é salvação. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. O Evangelho então promove a alegria da salvação. Vocês vê isso quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele recebeu Jesus com alegria. Amém, querido? Ele pregou e Zaqueu ficou tão alegre que levantou e disse: Senhor, eu não quero nem saber mais. Eu devolvo esse negócio tudo aqui. Eu devolvo 4 vezes mais. Divido metade dos meus bens dos pobres. Porque eu estou alegre. Eu estou alegre porque eu encontrei o Evangelho da salvação. É isso, querido. Por isso que o autor escreveu: e houve alegria naquela cidade. Nossa, já pensou o sujeito entrevado? Já pensou, o cara estava entrevado. Agora voltando, cá no começo, Atos 3, o cara está entrevado na entrada do templo. Pedro e João estão subindo para a oração das 3 horas da tarde, cheio do Espírito. Ele levanta, abre as mãos e diz: dá uma esmola. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O camarada saltou nos seus alteros, firmou os pés, levantou e entrou para o templo afora, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor, porque é isso, a pregação do Evangelho promove a alegria. Amém, querido? Então é isso. E o Evangelho promove salvação de verdade. Então, alegria emocional, alegria de ser curado,
e a alegria da salvação. Houve alegria na cidade. O poder foi derramado naquela cidade. A tribulação causou isso. A tribulação que veio sobre isso foi para isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu preciso tomar cuidado com essa questão de receber Jesus, de ser batizado, né? Vocês pensam, agora eu vou falar um pouco sobre Simão. Não sei se você está com a Bíblia aberta, vai acompanhando aí, eu vou passar aqui, dar uma pincelada. Irmãos, Simão Mágico, você vai ver que ele foi batizado. Diz que ele recebeu Jesus, recebeu a fé, foi batizado. E agora acompanhar o Filipe de perto. Mas com propósito. Propósito não de servir a Jesus. Porque ele acreditava, dentro dele, pastor, ele acreditava que o Filipe está fazendo uma mágica, eu quero aprender, né? Ele era mágico. eu quero esse negócio aí, que aí eu vou ganhar din-din. Eu vou aproveitar esse negócio aí e vou encher o bolso. E começou a olhar, medicar, olhar para cá e olhar para lá, tentando ver como é que fazia, como é que era, o que Filipe fazia. Irmãos, as coisas espirituais se decidem espiritualmente. Na verdade, ele não queria. É igual um dia chegou uma irmã e um padre levando o irmão dela para orar. Aí ele chegou na igreja, sentou lá, eu fui orar, e ela começou a falar umas línguas, mas como aquilo me incomodava. E aquilo me incomodando. Eu pensei, olha, você é tão cheio do Espírito, por que ela não tem que levar lá o camarada lá para orar? O cara todo, a cidade lá tem muita pessoa oprimida, né? Ali é muita pessoa com depressão. Até crente lá morre de depressão. E eu orei. Aí depois eu fui pesquisar, porque eles ensinam as pessoas, a turma deles, a aprender a falar em língua. Tem estudo. É da carismática, né? Então, irmãos, que coisa mais sem sentido. As coisas de Deus, irmão, não tem, você não tem que ensaiar nada, não tem, é simplesmente, o pessoal estava buscando a Deus, quando fez 10 dias, parece que ele estava até sentado, né, conversando, e de repente o mover de Deus encheu toda aquela casa. Amém, querido? Não tem que forçar nada, simplesmente acontece, né? Falando por mim próprio. Mas esse camarada começou a achar que ia tirar proveito da situação. Querido, precisamos tomar cuidado. Tem pessoas que às vezes eles vêm para a igreja, mas não mudam os seus hábitos. Tem igreja que é um monte de convencido e não convertido. Inclusive a igreja primitiva, até o terceiro século foi beleza. Depois a igreja começou o quê? Inchar. E o fermento foi passando. E o que prova realmente que eu me converti, exatamente é eu deixar os maus hábitos. Eu estava no ministério, e tinha uma reunião no ministério, aí levou lá um moço lá, Caleb. Esse camarada, irmãos, era culto. Ele falava 3 idiomas. Ele falava o árabe, ele era árabe, o inglês e dava aula de português. Foi meu professor de seminário. História da igreja, português, noção de grego e de hebraico. Pensa num cara
culto, pastor. Mas eu comecei a observar ele, e eu comecei a ver esse camarada, aquele menino que não vai deixar eu aumentar nada aqui, né, querido? Eu lembro que eu falava com você, que camarada não é crente. Tem uma coisa que não está batendo. Você sabe, pastor, você vê uma pessoa que você vê que tem uma coisa que não está batendo? Aquele camarada, e dá um estudo do ministério, que ele foi colocado lá no meio do ministério, porque o cara, culto, professor de seminário, lá no meio dos obreiros, e tinha uns obreiros que ficavam até de boca aberta. E ele gostava muito de dar os estudos lá, e a saudação dele era paz, alegria e prosperidade. Paz, alegria e prosperidade. Eu falei, pá, esse negócio aí, ele tinha vindo do islamismo. Isso que tinha passado a mim pelo budismo. Tinha gostei do absurdo lá no meio dos budistas. E agora estava lá. E ele foi levando, daí eu estava observando. Irmãos, toma cuidado. O crente que é sabido, obreiro então nem se fala. Não vai engolindo qualquer coisa. Aí um dia eu peguei ele, quando ele começou a dar estudo, começou a falar que o corpo desce com a alma para a sepultura. Opa! Sobreiro, como é que é esse negócio aí? Explica esse negócio direito aí, eu não entendi. E aquele monte de obreiro ficou assim, regalado os olhos. Passou direto, pastor. O cara fala para ele, o cara, mas nós temos que tomar cuidado. O crente que é sabido faz que nem os crentes de Bereia. Chegou os apóstolos pregando o evangelho, nem explica. Mas aí, os caras aí vão, não, fica mais um pouco conosco. E nós vamos examinar para ver se é assim mesmo. Aí, um dia eu viajei com o pastor presidente para ter camarada. Mas não tem como, a gente tem uma prova. Ó, tá. Um dia não deu outro. Alguém pegou ele lá no meio do budismo fazendo um casamento. Aí ele lavrou a exclusão dele. Ele ficou nosso amigo, porém não como membro mais do ministério. Por último eu encontrei com ele. Sabe onde é que estava agora? Cultura racional. Encontrei com ele assim na cidade. Me deu um folhetinho, pastor. Olhei assim, só você não toma. Aí eu falei com ele, mas você não toma jeito mesmo, né, rapaz? Aí por quê? Ué, você não para? Então, tem que tomar cuidado. Lembra que o cara fala 3, 4 livros, tem 3, 4 formações que eu tenho que engolir. Não, eu vou examinar, vou pesquisar. A única verdade absoluta está aqui, a palavra de Deus, que não muda, que é infalível. Qualquer outra escritura é infalível. Amém, querido? Basta. Por isso que Pedro diz, olha, ele diz que o evangelho que foi anunciado para vocês é o evangelho realmente poderoso, que não muda. Amém, querido? Este é o evangelho que foi pregado para vocês, uma palavra que não muda. E esse camarada estava todo empolgado, pastor João Luiz. Aí chegou o pastor Pedro e o pastor João, os pastores principais de Jerusalém. Foi lá fazer uma visita, reunir a igreja e começou a impor as mãos. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Aí chega esse camarada aqui, um saquinho de dinheiro aqui, ó. Naquele tempo era geralmente carregar um saco com moeda, né? Eu quero dar esse dinheiro aqui. Porque eu preciso desse poder. Eu quero esse poder. Eu vou arrasar. Eu vou arrasar. Se eu pegar esse poder, esse negócio aí, eu vou arrasar, eu vou arrebentar. E Pedro diz, seu filho do diabo, né? Aquilo fala assim, não. Só o Paulo falou, né? Lembra lá daquele mágico lá? É Paulo Jesus, né? É o nome dele?
Lembra? Para frente, lá. E Atos 4. Quando Paulo encontrou com um cara também assim, enganando o povo, e Paulo ficou com muita raiva dessa hora. Chegou e disse: ô filho do diabo, você vai ficar cego agora, por algum tempo. Você aprender a perverter o povo. O camarada começou a dar a bengala. Você aprender, rapaz. Agora, Pedro, lembra que eu falei sobre o pregador, profeta conveniente, né? Que prega que a pessoa quer ouvir? Mas Pedro era veloz, né? Ô rapaz, guarda o seu dinheiro para a sua própria perdição. Que as coisas de Deus, rapaz, esse como uma guerra. O Espírito Santo não é com dinheiro, é com conversão, é com busca, é com humilhação, é com boca no pó. Amém, querido? É diferente. Guarda o seu dinheiro. Você, rapaz, aí o Espírito Santo revela para Pedro e fala: você está amargurado, rapaz. Você está amargo. Se arrependa. Aqui não tem conversa. Dinheiro vai fazer minha cabeça. Pregador sincero, não se deixe levar por ofertas, por qualquer soma de dinheiro. Se eu tenho Jesus como meu tesouro maior, é isso? Você tem Jesus como seu tesouro? Tem ou não tem? Então não pode ter tesouro. Não tem maconha. Não tem esse negócio não. Amém, querido? Você já tem um tesouro maior. Você já tem um tesouro, o maior tesouro de todos. Então não precisa de dinheiro de Simão, não, só. Não! Amém? O verdadeiro crente não vai se vender. O verdadeiro obreiro não se vende. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando estou no centro da vontade de Deus, torno sensível à sua voz e não me deixarei levar por status. Eu precisava tomar uma decisão muitos anos atrás. Eu estava orando, entrei em 93 orando, 94, que eu precisava de uma decisão, pastor Luiz. Só que eu te falei, mas não conseguia uma resposta concreta. Você sabe quando você está orando, ora, e a resposta não vem? Eu estava orando. Um dia eu estou orando, de repente eu tive uma visão, comigo mesmo. Eu que estava andando, eu orando e tendo uma visão, eu andando comigo. Passei pelo campo. Você sabe quando você passa aquela estrada, o boi passa assim, faz aquela estradinha? Não sei se vocês conhecem, quem conhece o nosso aqui, né? Sabe disso. Onde vai passando o gado todo dia ali, faz aquela estradinha. E eu comecei a andar naquela estradinha aí. E eu orando e vendo eu andar. Estou andando. Ô Eliane, eu vou andando. De repente, aquele caminho que eu andava, acabou. Parou. Acabou aquele caminho. E começou o caminho da esquerda e o caminho da direita. E eu fiquei parado ali. O meu desejo era ir para a direita, mas o da esquerda. E fiquei pensando, e agora? Eu quero ir para a direita, o meu desejo era, mas e da esquerda? De repente, alguém apareceu atrás de mim, que eu não vi. É claro que é o próprio Jesus, falou assim: é isso aí, toma a sua decisão. É isso mesmo, ou seja, é a direita mesmo, é o que você está querendo. Aí não tive dúvida da decisão que eu tinha que tomar. E era o caminho do deserto. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, deixa eu falar aqui sobre a questão de status.
está sensível à voz do Espírito, não está incomodado com glória, não está incomodado com honra, com ser bajulado ou não. Até porque realmente, se alguém te bajula, sai fora, né? Porque o bajulador, né, pastor, está sempre querendo algo. Eu não gosto muito desse negócio, sabe? Porque o bajulador está querendo algo. Está olhando para ele mesmo. Mas ele não está incomodado, ele não incomoda com essas coisas. Eu estou falando agora de Filipe, irmão. Filipe prega. Filipe começa a ser honrado, as pessoas começam a aplaudir, começam a ficar felizes. Os endemoniados libertos, os coxos são curados, os paralíticos são curados, as pessoas são salvas. E o nome do Filipe, do nosso irmão Filipe, é espalhado por toda a cidade. E ele se torna conhecido. Começa a ter essa venerada. Filipe. Oxalá aconteça com você, viu? Te abençoe em nome de Jesus. Tornar conhecido aí naquele Palmeiras, né? Pregar evangelho, franciano, né? Profetiza. Aleluia! E a glória de Deus descendo naquele lugar. Querido, e ele torna conhecido. Está no auge. Estava agora na zona de conforto. Muitas vezes eu não quero sair da zona de conforto, me acomodo. E quando eu me torno conhecido, quando muitas vezes Deus me exalta, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu começo a achar que isso é eu. Interessante que Pedro foi categórico quando eles curam o enfermo, o paralítico, e alguém começa a olhar. Uau! Ele diz, por que você está olhando para nós? Pasmo desse jeito? Achando que nós fizemos isso aí? Esse paralítico que está andando, porque é Jesus que vocês mataram. Ele ressuscitou e fez esse milagre. Para de achar que isso aí é pelo nosso poder. É o poder de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Não se deixe levar por bajulações, por dinheiro ou por glória. Filipe estava no alto, estava conhecido por toda a cidade, né? Estou bem aqui. De repente, parece alguém. Itarabacantarabaxuia. Vai para o deserto. Quem quer ir para o deserto, irmão? Hã? Ninguém está no lugar caladinho. Misericórdia. Você sabia que às vezes é necessário ir para o deserto? Alguém acha que no deserto só tem coisa ruim. Quando fala de deserto, fala de frio, fala de calor demais, secura, não tem água, serpente, ferro. É claro que tem essas coisas, mas tem coisa boa também. Você sabia que os maiores milagres que aconteceram foi no deserto? Coisa que aconteceu comigo, irmãos, quando eu estava no deserto, eu impunha as mãos assim. O sujeito era curado na hora. Era pô, o demoniado caía, porque eu buscava mais a Deus. Quando você vai para o deserto, chora, você vai orar mais. Deserto é o lugar do preparo. Deserto é o lugar de ser lapidado. O deserto, mas no deserto também, irmão, cai maná do céu. Deus transforma a água amarga em água doce. Deus faz flutuar o machado. Tem coisa boa assim. Não recusa se Deus está te mandando ir para o deserto. Porque se você for para o deserto, pode ficar
sustentar. Porque torre forte é o Senhor, e todos que a segurança corre para Ele. Mas eu não quero. Eu quero ficar na zona de conforto, eu quero ficar em Samaria, eu quero ficar em Jerusalém. Ah, tem tudo lá. Lá tem lojas boas, lá tem supermercado grande, lá tem lojas de joias. É isso? Lá tem muito emprego, eu vou ter emprego bom, lá tem os melhores colégios, tá? É na capital. Mas se Jesus falar, Jesus, o anjo do Senhor, eu estou falando qualquer um não, falar vai para o deserto, você pode ir, porque coisa boa é minha. Amém, querido? Quando os camaradas saíram do Egito e foram para o deserto, primeira coisa boa que eles viram, o mar abrir. Se eu não tivesse ido para o deserto, eles iam ver o mar abrir. Para ver o mar abrir, eles tiveram que sair do Egito e ir para o deserto. Para eles verem lá no céu, cair no céu, eles tiveram que ir para o deserto. Para eles verem água amarga transformada em água doce, tiveram que ir para o deserto. Diz a Bíblia que Jesus, ao ser batizado, foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Lá passou 40 dias com o Pai, orando. E estava daquele jeito, diz a Bíblia, que foi tentado, foi provado e aprovado. Então chegaram os anjos e o serviram. Deserto é lugar de aprovação. Não pensa você que você faz, se você é fiel a Deus, você for para o deserto para ficar tranquilo, que Deus vai com você. Diz o nosso irmão profeta Isaías: o Senhor irá adiante de vós, vai endireitar o caminho que estiver torto, vai quebrar os portões de bronze, vai despedaçar as trancas de ferro e vou te dar os tesouros da escuridão. O Senhor irá adiante de ti, vai endireitar o caminho que está torto. Fique tranquilo, não recuse, ouça a voz de Deus. Estou quase terminando. Deixa eu correr. Filipe não recusou. Versículo 26. Diz a Bíblia: e Filipe levantou e foi. Fala para o Senhor, se Filipe foi, viu? Ele estava na zona de conforto, ele estava no amor, entre aspas. Ele estava aonde tinha tudo: água boa, uva boa, figo para comer, tâmara. Supermercado. Não, lá não vou não. Eu quero fazer assim a obra de Deus, mas lá não quero não. O que é isso? Eu tenho meus compromissos. A gente muito fazer isso, né, irmão? Não, né? É. Mas Filipe não agarrou o status, a glória. Levantou e foi. Sabe por quê? Que vale mais uma alma do mundo. E do deserto também tem salvação. Onde João Batista começou a pregar? Vocês lembram? E apareceu João Batista onde? Em Jerusalém? No deserto, pregando e anunciando e dizendo: o machado já está posto ali. Jerusalém, Galileia, Judéia, todo mundo foi atrás de João Batista. Eu posso até pregar no tempo de sobre uma igreja no deserto, né? Está vendo aqui, está vendo aqui na memória? Uma igreja no deserto. Deserto. Às vezes Deus precisa de você lá, precisa de mim lá. Quando chega lá no deserto,
Quando ele chega lá, tinha alguém esperando, alguém sedento pela salvação. Ei, olha para mim aqui. Tem alguém sedento por aí, pelos desertos desta vida, sedento pela salvação, querendo conhecer Jesus. E é você, eu, nós que temos que fazer isso. Mas muitas vezes não queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos ir para o deserto. Mas é lá que Deus te quer. É lá que Deus precisa de você. Então tem que ir. Você serve o que você é. Você serve o que você é. Você aproveita o que você é. Você é obreiro, é. O negócio está estou quase terminando, vou fechar aqui. Mas eu quero dizer, ele chegou e o camarada estava lá lendo a Bíblia, mas não entendia nada. Ele chegou, pregou para o eunuco, né? Que era um cara da alta, batizou o camarada. E quando ele acaba de batizar o camarada, o Filipe estava aí no meio das águas. De repente ele olhou assim, já estava toda a cidade, e começou a pregar o evangelho. Quando ele acabou de batizar o eunuco, o próprio Espírito Santo pegou ele assim e fez e levou ele para outra cidade. Ei, é melhor ouvir a Deus, é melhor obedecer do que justificar. Essa noite eu quero deixar essa palavra. Paulo diz que vai nos separar do amor de Deus. É a tribulação, é a nudez, é o poder, é anjo, principado, potestade, é o porvir. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Às vezes é preciso sair da zona de conforto e ir para o deserto. Se Deus te manda nessa noite ir para o deserto, não tenha medo, porque certamente o Senhor estará lá para te sustentar, para me sustentar, para nos sustentar. Creia nisso, porque eu vivo pela fé e não por isso. Deus abençoe. Um abraço.